Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Vamos falar agora de modularização. Bom, eu não sei se todos já ouviram falar de Engine Control Module. Esse é um módulo que executa uma vasta variedade de funções que são necessárias para controlar o veículo. Você tem o seu carro e você não sabia que deve ter esse ECM lá no seu carro, né? Mas tem. E ele é o cérebro do sistema de gestão do motor, já só para te dar essa dica. Ele controla a mistura do combustível, ponto de ignição, tempo da câmara do combustível variável e controle de emissões. Monitora constantemente o desempenho das emissões através da sua onboard diagnosis, ou, em português, né, a placa de bordo de diagnóstico, que é de programação. E também supervisiona o funcionamento da bomba de combustível, ventilador de arrefecimento do motor e sistema de carregamento. E também interage com o controlador de transmissão, ABS, tração e sistema de controle de estabilidade, o módulo de controle do corpo, o módulo de controle de temperatura e do sistema anti-roubo. Vocês perceberam que a gente falou um monte de módulo por aí? Pois é. Em resumo, o módulo de comando do motor executa uma vasta variedade de funções que são necessárias para controlar o veículo. Alguém deve chamar esse módulo que, por sua vez, interage com os vários outros módulos. Então, nós temos módulos interagindo com outros módulos. E aí você deve estar se perguntando, né? Isso daí só existe na indústria automotiva, esse negócio de módulo. Não, na verdade, existem uma variedade de situações, né? Seu computador é formado por módulos, a gente já viu isso daí. TV, enfim, tem uma infinidade. Mas a gente pode pegar outras situações também que vocês vão identificar que existem módulos. Quando você pega uma padaria, por exemplo, a padaria tem módulos. Tem o cara que faz só lanche. Aquelas padarias que faz lanche e tal. Então, o cara que faz lanche não é o cara que faz pão. O cara que faz pão, às vezes ele só faz o pão, ele não é o confeiteiro, que faz bolo, faz outros doces e tudo mais. Tem a pessoa que atende lá, que pode pegar presunto, o leite para você levar junto com o pão. E tem a pessoa do caixa, que é a pessoa que passa tudo aquilo lá e computa quanto que você precisa pagar, e aí faz as operações de caixa, né? O recebimento, troco, etc., e que valida a sua saída da padaria. Então, na própria padaria, que normalmente é um estabelecimento que as pessoas vão talvez diariamente, você pode ver os módulos acontecendo. Vamos pegar essa questão desses módulos aí, vamos tentar separar um pouquinho do seguinte formato. Ó. Vamos pegar o padeiro. Como é que ele funciona? Como é que o padeiro funciona? Né? Ele recebe um conjunto de ingredientes e uma ordem lá, um pedido, fala assim, hoje você vai ter que fazer bastante aí o pão francês, o pão de forma, você vai ter que fazer o pão italiano, o de banha e assim por diante. Então, dados os ingredientes e o tipo de pão que se deseja, o padeiro tem a função, né, de transformar aqueles ingredientes em algo que foi solicitado, no caso, o tipo de pão e quantidade, né? E o confeiteiro? O confeiteiro vai fazer alguma coisa similar, só que ele vai criar doces, vai criar bolos, etc. Ele também vai precisar de ingredientes e o tipo de doce que vai ser feito. E ele vai entregar isso depois de um tempo. Então ele tem uma função específica. E o pizzaiolo? Mas tem pizzaiolo nas padarias. O pizzaiolo vai pegar os ingredientes e qual é o tipo de pizza, qual é o sabor que você vai escolher, e ele vai assar a pizza e vai entregar essa pizza. E pode ser que, se a
padaria for bem versátil, né, com bastante possibilidades, você pode pedir uma pizza de forno a lenha, inclusive, vai que exista. E aí você pode ou querer uma pizza mais rápida num forno assim, uma pizza a lenha. Existem padarias que fazem frango assado, e aí a pessoa pode pedir o frango de um tipo mais passado, menos passado, etc. Tem a pessoa que é responsável por fazer o frango. Para por aí? Não. Tem o lancheiro, tem o atendente, tem o caixa, e aí eles têm algumas coisas que eles recebem e algo que eles devolvem, que eles entregam, né? Eles recebem o tipo de pão, o tipo de lanche, os recheios e faz um sanduíche. Pega aquela pessoa que atende, vai perguntar quantos litros de leite você quer, o pão de queijo, o pão de forma, o que você quer da padaria, o presunto, o queijo, que tipo de queijo, e vai fatiar o queijo, vai fatiar o presunto, etc. Ele vai te entregar um pacote. E tem a pessoa do caixa, que vai pegar tudo aquilo, vai passar, vai falar, ó, você tem tanto para pagar, que forma que você vai pagar, dinheiro, cartão, se for cartão, débito ou crédito, pega a maquininha, etc. Ela tem uma série de funções, que não são as funções do pizzaiolo, não são as funções do lancheiro, cada um tem a sua função. E aí você tem o todo que funciona, coordenado, talvez por algum gerente, que faz com que todas essas partes funcionem bem. Então, esse modelo de um gerente e as partes funcionando serve para padaria, mas serve para diversos outros estabelecimentos. Você vai numa determinada loja, tem o setor de vendas, tem o setor de pagamento, de crediário, etc. São setorizados. Existem os módulos que fazem coisas específicas. Tem pessoas que são treinadas para fazer determinadas ações. Então, isso daí é aquele conceito de modularizar. E na computação? Na computação é muito parecido. Você vai ter um algoritmo principal e ele vai utilizar módulos para fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. A nossa missão nesse nosso módulo da disciplina vai ser entender que modularização facilita o nosso trabalho. Não existe essa possibilidade ainda no Visualg, mas a gente poderia ter um trabalho com matrizes, por exemplo, um procedimento que fosse responsável, um módulo, né, que fosse responsável por ler matrizes. E aí, se você quiser trabalhar com leitura de matrizes, você chama esse módulo especialista que vai fazer a leitura de matrizes. Pode ler a matriz A, a matriz B, assim por diante. Você pode ter um módulo que faz a soma de matrizes. E pode ter um módulo que escreve matrizes. Então, nós poderíamos ter um programa, um algoritmo, né, que depois pode virar um programa, bem abstrato. Leia a matriz A, leia a matriz B, soma a matriz A com a matriz B, dando uma matriz C, escreve a matriz A, escreve a matriz B, escreve a matriz C. Esse aqui é o algoritmo. Tem trabalho por trás disso daí? Tem. Ele fica escondido nos módulos. Olha que detalhe. Isso daqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarefas. Mas nós podemos escrever só 3 módulos. Interessante, né? E aí, quais são as vantagens desses módulos? Primeiro, reutilização. Eu estou reutilizando esse módulo de leitura 2 vezes e o módulo de escrita 3 vezes. Eu posso testar os módulos para eles ficarem muito bons. Então, eu escrevo o módulo e testo bastante. Eles estão muito bons. Então, isso ajuda, né? Simplifica. Olha como ficou simples. Na verdade, isso traz um conceito chamado abstração. Ficou mais fácil para eu entender o problema, porque eu simplesmente transformo em macrotarefas. E os detalhes dessas macrotarefas estão escondidos dentro dos módulos.
E para fazer manutenção, se por acaso você está fazendo uma rotina, aí, um módulo, que ele é muito ligado a leis, ou muito ligado a finanças, e que é muito ligado à parte fiscal, que precisa mudar constantemente. Você mexe uma vez, e se ele é utilizado diversas vezes no seu algoritmo, pronto, você mexeu uma vez, testou, está funcionando para tudo. Para aquele algoritmo, inclusive para outros algoritmos. E eu falo algoritmo, isso daí também você pode traduzir para programas depois. E é fácil depois para você elaborar um algoritmo, percebe? Do conceito geral fica mais fácil. Você, para fazer uma multiplicação de matriz, eu preciso ler duas matrizes, eu multiplicar a matriz, depois imprimir o resultado. Pronto. E aí você vai para os detalhes. Aí você escreve o módulo, os módulos. Deu para entender? Dúvidas? Nos vemos em breve.